A corda e a inocente. Capítulo 1. O dia em que parei de andar. Eu nunca fui homem de praça. Não é que eu tivesse medo de gente, é que gente cansa. Sempre cansou. Quando você passa anos ouvindo mais o vento do que voz humana, o barulho de cidade vai se tornando uma coisa física, quase dolorosa, como luz demais nos olhos de quem está acostumado ao escuro. Eu ia à cidade quando era necessário, fazia o necessário e voltava. Simples assim. Sem conversa comprida em botequim, sem parada em banco de praça, sem aceitar cafezinho de vizinho que, no fundo, só quer saber da sua vida para ter assunto para fofoca. Naquele dia eu tinha saído cedo. O sol ainda estava baixo e já vermelho. Daquele vermelho de sertão que não promete nada de bom, só calor e poeira. Carreguei 4 bezerros na carroça, magros demais para venderem bem. Mas era o que eu tinha. A fazenda estava num estado que envergonhava até mim, que sou homem de pouca vergonha. Cerca caída no lado norte, poço do curral com metade da capacidade, uma dívida no banco que não parava de crescer como planta ruim, dessas que tomam conta da terra boa e não servem para nada, além de apertar o coração. Quando parti, ainda falei em voz alta, sem querer, um hábito que desenvolvi nos anos de solidão. Vendo os bezerros, compro o sal e volto antes da tarde. Não tinha ninguém para ouvir. Tinha faz tempo que não havia ninguém para ouvir nada do que eu dizia. Mas eu ainda falava assim mesmo, porque o silêncio absoluto é uma coisa que pesa mais do que qualquer palavra, e às vezes a gente precisa quebrar ele só para lembrar que ainda existe. A estrada até a cidade eram uns 40 minutos de chão batido. Eu conheço cada buraco, cada curva, cada trecho onde a carroça ameaça tombar se a roda pegar o ângulo errado. Fui devagar, não tinha pressa. A pressa é luxo de quem tem futuro certo. E o meu estava parecendo cada vez mais incerto. Quando cheguei na entrada da cidade, já percebi que tinha algo diferente no ar. Não sei explicar bem. É uma sensação que sertanejo aprende a sentir antes de entender. O cheiro de povo reunido, talvez. Ou o barulho baixo demais para ser mercado e alto demais para ser dia comum. A rua principal estava mais movimentada que o normal para aquela hora, e as pessoas caminhavam todas no mesmo sentido, como água que vai tomando o rumo do rio por instinto. Amarrei a carroça perto do armazém do seu Antonino, que ainda nem tinha aberto as portas. Pensei em esperar ali mesmo, longe do movimento, mas a curiosidade é traiçoeira. É a única coisa que não morre fácil dentro de homem velho e cansado. Fui andando devagar atrás do povo. A praça central não era grande coisa. Uma fonte que não funcionava há anos no meio. Algumas árvores raquíticas que o sol tinha ido vencendo aos poucos. Banco de cimento com as costas quebradas. E no lado sul da praça, encostado na parede do antigo armazém, que já fazia tempo estava abandonado, havia um palanque de madeira que eu não me lembrava de ter visto antes. Madeira nova, não. Era velha, escurecida de umidade e tempo, aquele tipo de madeira que fica dura demais de tanto secar e rachar ao sol. Palanque feito para durar, feito para ser usado mais de uma vez. E eu entendi isso de imediato, com aquele entendimento que não precisa de explicação, que vem direto do estômago. A corda pendurada confirmou o que eu já sabia. Parei no fundo da multidão. Tinha gente de todo tipo. Homem velho com chapéu de palha, mulher com criança no colo, menino que havia escalado a cerca de um quintal para ver melhor. E todo mundo olhava com aquela expressão que me perturbava desde sempre. Expressão de quem não sente pena, mas fingiria sentir se alguém perguntasse depois. O olhar de quem precisa ver o fim de uma coisa para poder dormir tranquilo. Perguntei a um homem ao meu lado, baixinho, de bigode ralo e camisa suada. O que aconteceu? Ele me olhou de lado, avaliando se eu era de confiança, como faz todo sertanejo diante de pergunta de estranho. Assassina, disse por fim, com a voz de quem está repetindo uma coisa que ouviu e resolveu acreditar. Matou um homem na estrada. Faca nas costas.
Julgamento foi feito? Ele deu um sorriso que não era alegre. Foi feito, sim. Não perguntei mais nada. Quando trouxeram ela, eu estava esperando uma coisa diferente. Não sei bem o que esperava. Mulher mais velha, talvez. Ou aquele tipo de endurecimento no rosto que a violência vai formando nos anos, como casca que a árvore cria para se defender. Mas ela era jovem. Devia ter uns 20 e tantos anos, talvez menos. Alta para mulher, ombros largos de quem trabalhou pesado a vida inteira, cabelo escuro preso de qualquer jeito com um pano. As mãos amarradas na frente do corpo com uma corda grossa, e mesmo assim ela caminhava sem ser arrastada, com aquele tipo de dignidade que não é ensinada, que nasce com pessoa ou não nasce. O rosto estava sujo de poeira e de sangue ressequido, de ferimento antigo, de quem tinha apanhado antes de chegar até ali. Mas os olhos eram vivos. Isso me impressionou. Depois de tudo que evidentemente tinha acontecido com ela, os olhos ainda não tinham morrido. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter voltado para o armazém do seu Antonino, esperado ele abrir, vendido os bezerros pelo preço que ele quisesse dar, comprado o sal e voltado para minha fazenda que estava desmanchando devagar no sol. Era o que fazia sentido. Era o que eu sempre tinha feito a vida inteira. A vida inteira eu tinha feito o que fazia sentido. Mas quando colocaram ela em cima do caixote, quando o homem encostou a corda no pescoço dela, ela virou o rosto e me olhou. Não sei por que me olhou. Havia 50 pessoas na praça, talvez 100, e ela me olhou. Não pediu com escândalo, não gritou, não chorou do jeito que faz quem quer comover. Só disse com uma voz que era quase nada, quase só vento passando entre os dentes: "Moço, eu não fiz." 3 palavras. E dentro de mim, alguma coisa que eu tinha enterrado junto com minha mulher, junto com tudo que perdi antes e depois dela, se mexeu de um jeito que doeu como dói osso quando volta no lugar depois de quebrado. Eu conheço aquele olhar. Conheço aquele tom de voz. Já ouvi isso antes, de boca diferente, em dia diferente, num lugar que já faz tempo não existe mais. E não fiz nada. Fiquei parado, virei o rosto, e carrego isso até hoje. Carrego todo dia, como pedra no bolso que vai afundando devagar. Dessa vez eu não virei. Capítulo 2. O que acontece? Quando o homem quieto fala alto. Eu dei um passo à frente. Só um, mas num lugar onde todo mundo estava parado, um passo é o barulho mais alto do mundo. O homem que segurava a corda me olhou. Era gordo, de camisola branca manchada de suor nas axilas, com um cinto largo de couro que parecia apertar demais em volta da barriga. Tinha o tipo de rosto que você vê em gente que aprendeu cedo que pode mandar e nunca mais desaprendeu. Testa larga, olho pequeno, bigode grosso, a mão na corda era firme, a de quem não estava nervoso, a de quem já tinha feito aquilo antes ou pelo menos tinha ensaiado muitas vezes na cabeça. "Sai da frente, velho!" disse ele, sem levantar muito a voz. Não precisava. A praça estava quieta daquele jeito pesado que antecede coisa irreversível. Eu não saí. Avancei mais um passo. 2. Parei a uns 3 metros do palanque e olhei em volta devagar, como faço quando preciso calcular cercado. Olho a extensão, marco os pontos de fuga, conto os que parecem perigosos e os que parecem só curiosos. Havia uns 4 homens armados que eu consegui identificar de imediato. 2 com revólver na cintura, postura de quem estava ali por função. Um terceiro com espingarda encostada no ombro, mais para o lado do palanque. Um quarto, mais jovem, que ficava olhando para o chefe para saber o que fazer. Desses que são perigosos exatamente porque não pensam por conta própria. O restante era povo, gente comum que veio ver, não participar. Esses eu desconsiderei. "Não há prova", disse eu. A minha própria voz me surpreendeu. Eu não falo alto. Nunca fui homem de discurso nem de praça, mas saiu de dentro de mim com uma firmeza que não sabia que ainda tinha. Aquela firmeza de quando você não tem mais nada a perder, e isso, paradoxalmente, te faz mais forte do que quando tinha. O homem gordo franziu o senho. "Que prova que não tem?"
Ela foi pega no local com a faca na mão. Pega por quem? Silêncio. Testemunha é quem? Eu continuei. Julgamento foi feito onde? Por quem? Tem papel assinado? Tem juiz que assinou sentença? Um murmúrio começou a circular pelo povo. Baixo ainda, mas circulando. Eu conheço o som de dúvida quando começa. É suave no início, quase imperceptível, mas pega como fogo em capim seco quando encontra a brecha certa. Um homem mais velho, de terno puído, que devia ser o mais formal que tinha, deu um passo à frente do lado oposto ao meu. Devia ser autoridade local, ou pelo menos se via como tal. "Compadre", disse ele, com aquela voz oleosa de quem aprendeu a falar suave quando quer intimidar. "Isso aqui é assunto da cidade. Você não é daqui, se não me engano." "Não sou." "Então o senhor não tem nada a ver com isso." Eu olhei para ele um tempo. Depois olhei para ela, que estava parada em cima do caixote com a corda encostada no pescoço, os olhos fixos em mim. Não com esperança, percebi. Com alguma coisa diferente de esperança. Com atenção. Como se ela estivesse estudando o que ia acontecer, já preparada para qualquer fim, mas genuinamente curiosa sobre qual fim seria aquele. "Não tenho", concordei. "Mas se matar uma inocente é errado, então não importa se sou de cá ou de lá. Errado é errado no mesmo lugar." O homem de terno franziu a boca. "Não é inocente, é assassina." "Isso quem disse?" "A cidade disse." "A cidade não é tribunal." E foi aí que o povo começou a se agitar de verdade. Não a favor de mim, deixa eu ser honesto. A maioria estava contra, ou pelo menos desconfortável. Ninguém gosta quando o estranho entra e diz que todo mundo está errado. É como cuspir no rosto de cada um ali presente, mesmo sem querer. Mas havia uns poucos, eu via nos rostos, que estavam ouvindo. Uns 3, 4, talvez 5. Gente mais quieta nos cantos, que não tinha ido para aplaudir, mas sim porque todo mundo foi e seria estranho não ir. Esse tipo de gente às vezes pensa quando se dá a oportunidade. O homem gordo na corda deu um passo na minha direção, descendo do palanque, sem soltar a corda. Ela balançou levemente no pescoço dela. Ela não se moveu. "Velho, eu vou te dar uma chance só", disse ele. "Você vai sair dessa praça com as suas pernas ou vai sair de outro jeito? Escolhe." Eu olhei para ele. "Sou um homem velho, é verdade. 50 e poucos anos que sertão envelheceu para 60 facilmente. Cabelo que já foi preto e hoje é cinza nas têmporas, costas que doem quando chove, joelho direito que cede em subida íngreme. Não sou o que fui, mas nunca fui homem que recua por ameaça. Esse pecado ao menos eu não tenho." E ele leu isso no meu rosto porque ficou quieto, esperando eu falar. "Eu prometo", disse eu devagar, escolhendo cada palavra como quem escolhe onde pisa em terreno minado, "que vou encontrar a verdade do que aconteceu aqui. Prometo que fico responsável por ela enquanto a verdade não vier à tona. Prometo que, se eu estiver errado, eu mesmo trago ela de volta e peço desculpa publicamente. Mas se eu estiver certo, e eu acredito que estou, então vocês estavam prestes a matar uma inocente na frente de todo esse povo. E isso, compadre, não tem perdão que apague." O silêncio que se seguiu foi comprido. O homem de terno tossiu, olhou para o gordo. O gordo olhou para ele. Alguma coisa passou entre os dois. O tipo de comunicação silenciosa que acontece entre gente que está acostumada a decidir junta. E eu não soube ler direito o que foi. Só soube que havia ali uma hesitação que antes não havia. Uma mulher no meio do povo, não mais jovem, de lenço na cabeça, falou com voz que tentava ser baixa, mas saiu mais alta do que queria. E se ele tiver razão? Foi o bastante. Não foi que todo mundo de repente concordou comigo. Não foi que o povo virou do meu lado. Não foi nada tão bonito quanto isso. Foi só que a semente da dúvida, quando cai em terra de gente que não estava convicta para começo de conversa, cresce rápido. E num lugar onde a execução dependia do consenso tácito de uma multidão, não de lei escrita, não de ordem judicial, mas daquele consentimento silencioso que a massa dá quando ninguém se opõe.
Uma voz discordante muda o peso de tudo. Levou uns 20 minutos. 20 minutos de discussão tensa, de ameaça velada, de argumento trocado no calor do sol de meio-dia que não tinha pena de ninguém. Eu não cedi nenhum centímetro. Fiquei parado onde estava. Falei o que tinha a falar, e quando ameaçavam, eu olhava nos olhos e ficava quieto, porque silêncio de homem que não tem medo é mais intimidador do que qualquer resposta. No final, o homem de terno deu a ordem com voz que tentava parecer que ainda mandava. Solta ela. O gordo soltou a corda com cara de quem estava engolindo algo que não conseguia mastigar. Olhou para mim com um ódio que era pessoal, que era mais do que situação, que era o ódio de homem acostumado a ser obedecido quando se vê contrariado por alguém que deveria ser insignificante. Eu não liguei para ele. Subi os degraus do palanque. Eram 3 degraus, velhos, que rangeram sob o meu peso. Me aproximei dela. De perto era diferente. Os ferimentos eram piores do que pareciam de longe. Sobrancelha cortada, lábio inchado do lado esquerdo, hematoma escurecendo no pescoço que não era só da corda. Ela tinha sido batida. Antes de tudo aquilo, ela tinha sido batida. Comecei a desamarrar a corda nos pulsos dela. As mãos dela estavam frias, apesar do calor. Você pode descer? Perguntei baixo. Ela me olhou de perto pela primeira vez. Olhos escuros, sérios, sem lágrima nenhuma. Posso. Descemos juntos. A multidão abriu caminho. Não por respeito, mas por aquela incerteza que faz o povo recuar quando não sabe bem o que fazer. Senti o olhar do gordo nas minhas costas durante cada passo que dei atravessando a praça. Esse tipo de olhar você aprende a reconhecer. É o olhar de quem está fazendo conta e decidindo quando vai cobrar. Cheguei na carroça. Ela veio atrás de mim sem pedir permissão e sem esperar convite. O que me pareceu, naquele momento, a coisa mais sensata que qualquer pessoa tinha feito no dia inteiro. Como você se chama? Perguntei enquanto desamarrava o cavalo. Elsa. Eu sou Abílio. Ela não disse mais nada. Eu também não. Saímos da cidade antes que o sol chegasse no ponto mais alto. Os bezerros que eu deveria ter vendido iam ainda na carroça, já que não tive tempo de passar pelo armazém do seu Antonino. O sal que eu precisava comprar continuava na prateleira de quem quer que fosse a loja que vendia sal naquela cidade esquecida. E eu estava voltando para minha fazenda quebrada com uma mulher que a cidade inteira queria morta e uma promessa que agora que tinha feito não sabia direito como ia cumprir. Mas a corda não estava mais no pescoço dela. Por enquanto, era o suficiente. Capítulo 3. O que a fazenda diz sobre o homem que mora nela. Eu não disse nada durante o caminho. Ela também não. 40 minutos de estrada de chão, com o sol batendo de lado e levantando aquela poeira fina que gruda na garganta e nos olhos, e nós dois sentados na carroça, sem trocar palavra. O cavalo conhecia o caminho de cor. Eu só segurei as rédeas com as mãos, porque é o que se faz, não porque precisava guiar. Ele ia sozinho, ia sempre sozinho, porque animal que faz o mesmo trajeto durante anos aprende antes do dono que o destino é sempre o mesmo. De vez em quando, eu olhava para ela pelo canto do olho. Ela estava sentada no lado direito da carroça, as mãos no colo, os olhos na estrada à frente. Não olhava para os lados, não demonstrava curiosidade com o cerrado que ia passando. Não fazia aquele gesto que pessoas assustadas costumam fazer de verificar se alguém está vindo atrás. Só olhava para frente com aquela atenção quieta de quem está pensando, não de quem está com medo. Isso me chamou a atenção de novo. Medo eu entenderia. Medo seria o esperado. Mas ela tinha uma compostura que parecia vir de dentro. Não de esforço, como se tivesse decidido lá atrás, em algum momento que eu não vi, que não ia se deixar desfazer por fora. Em determinado momento, quando passamos pela curva do pequeno córrego, que só tinha água no tempo das chuvas e agora estava seco como tudo mais, ela disse, sem me olhar, você não precisava. Eu sei, vai se arrepender, talvez. Ficou quieta de novo. Não era ingratidão, eu entendi isso. Era aviso.
Ela estava me avisando, do mesmo jeito que uma pessoa que conhece o tamanho de uma tempestade avisa quem ainda não viu. Quando a fazenda apareceu lá no fundo da estrada de terra, eu sempre sinto uma coisa que não sei nomear direito. Não é orgulho, porque não tenho que ter orgulho. Não é vergonha exatamente, porque vergonha pressupõe que você acha que poderia ser diferente. E eu faz tempo que perdi essa ilusão. É mais uma mistura de cansaço e pertencimento. O reconhecimento de um lugar que é seu, não porque é bom, mas porque é o único lugar que restou. A casa era de madeira escurecida. Tinha sido pintada de branco uma vez, uns 15 anos atrás, e o que restava da tinta eram faixas pálidas que o sol foi descascando com paciência. O telhado de telha cerâmica estava inteiro. Esse era o ponto positivo que eu me repetia quando o desânimo chegava. O telhado estava inteiro, a casa não entrava água, e isso já era mais do que muita gente tinha. O curral ficava uns 30 metros à esquerda da casa, com cerca de madeira que eu ia remendando conforme ia quebrando, numa batalha que eu sabia que ia perder, mas adiava por teimosia. Tinha um galinheiro do lado direito, pequeno, com umas 12 galinhas que eram mais companhia do que fonte de renda. E uma mangueira velha na frente da casa, que era a coisa mais saudável de toda a propriedade, resistindo ao sol e à seca com uma vitalidade que às vezes me deixava com inveja. Ela olhou para tudo isso sem comentar. Parei a carroça perto do curral, desci, comecei a soltar os bezerros. Ela desceu também, sem perguntar se podia, sem esperar que eu dissesse o que fazer, e foi segurando o portão do curral enquanto eu empurrava os bezerros para dentro. A gente não falou, mas funcionou, esse tipo de cooperação silenciosa que acontece quando duas pessoas têm experiência com o trabalho e não precisam combinar o básico. Depois de guardar os animais, levei ela para dentro de casa. O interior era o que era. Mesa de madeira no centro da sala, 2 cadeiras, uma mais boa que a outra. Fogão de lenha num canto, com a parede de trás enegrecida de fumaça acumulada de anos. Uma estante velha, com uns poucos livros que eu ainda conseguia ler nas noites compridas, 2 de história e 1 de agronomia que já não tinha mais utilidade, porque na fazenda que eu tinha não dava para aplicar nada do que o livro dizia. Uma porta no fundo que levava ao único quarto. No quarto tinha uma cama de casal que eu usava sozinho fazia mais de 8 anos. Isso eu não disse a ela. Mas ela olhou para o quarto quando a porta estava entreaberta e ficou quieta 1 segundo a mais do que o normal. "O banheiro é ali", falei, apontando para a porta ao lado. "Tem água, mas pouca. Chuveiro frio. Toalha limpa na prateleira." Ela olhou para mim. "Eu durmo onde?" Eu pensei 1 segundo. Era uma casa de 1 quarto. Não tinha sobrado dinheiro nunca para construir mais. E sozinho eu não precisava. Olhei para a sala, olhei para a cadeira velha que ficava perto da janela, que eu mesmo usava nas noites que não conseguia dormir. "Você fica com o quarto", disse eu. "Eu tenho o costume de acordar cedo mesmo, não faz diferença." Ela não agradeceu, só acenou com a cabeça, aquele aceno seco de quem está recebendo a informação, não a favor. Entrei na cozinha e comecei a acender o fogão para fazer alguma coisa para comer, porque eram quase 2 da tarde e nenhum dos dois tinha comido desde cedo, e o corpo precisa mesmo quando a cabeça está ocupada demais para lembrar. Tinha arroz, tinha feijão que ainda estava bom, tinha uns ovos das galinhas, tinha uma tira de carne salgada pendurada que eu tinha feito uns dias antes. Comida simples, comida de homem sozinho que não tem paciência para fazer nada que exija mais de uma panela. Pus tudo para cozinhar sem cerimonial e fui verificar as coisas do lado de fora enquanto esperava. Quando voltei, ela estava no banheiro. Eu ouvi a água rodando. Fiquei na cozinha mexendo o feijão e olhando pela janela para o cerrado que se estendia até onde a vista alcançava. Seco e dourado como sempre nessa época do ano. Bonito da maneira que coisa difícil de viver, às vezes, é bonita de longe. Pensei no que tinha feito.
Não arrependimento ainda, era cedo para isso. Mas o tamanho da coisa estava começando a pousar em mim, como aquelas garças grandes que chegam nos açudes na época das cheias, devagar, com cuidado, testando o peso antes de firmar os pés. Eu tinha tirado uma mulher de uma forca numa cidade que queria ela morta. Tinha feito isso na frente de toda aquela gente. Tinha prometido encontrar a verdade. Tinha trazido ela para minha fazenda, que era o único bem material que me restava no mundo. A única coisa entre mim e o nada completo. Se a cidade me viesse cobrar essa conta, eu não tinha como pagar. Mas eu pensei também no outro lado. Pensei que, se tivesse ido embora naquele dia, se tivesse virado as costas para aquele palanque e voltado para o armazém do seu Antonino e feito o que fui fazer, eu teria chegado em casa com o sal e sem os bezerros vendidos e sentado nessa mesma mesa que estava na minha frente, e a noite teria chegado. E o silêncio teria chegado como sempre chegava, e eu teria ficado acordado na cama de casal, que era grande demais para um homem só, olhando para o teto que eu já decorei cada rachadura, e eu ia saber que tinha passado por uma coisa que exigia de mim, e eu tinha fingido que não tinha passado. Já fiz isso antes, já fingi que não vi, e o peso disso é diferente de qualquer outro peso, porque não tem como colocar no chão. Vai junto. Ela saiu do banheiro com o rosto limpo e o cabelo solto, molhado, escuro. Com a sujeira tirada, os ferimentos apareciam mais claros. A sobrancelha cortada era feia, devia doer. O hematoma no pescoço estava roxo escuro, quase preto no centro. Eu pus 2 pratos na mesa sem dizer nada. Ela sentou, olhou para a comida e comeu. Comeu com aquela concentração de quem está com fome de verdade, mas foi criada para não demonstrar, devagar, sem pressa, sem fazer barulho. Eu comi do meu lado. No meio da refeição, ela disse: "Você mora sozinho há quanto tempo?" 8 anos. Respondi sem hesitar. O número estava afiado dentro de mim, daqueles números que a gente não precisa calcular, porque já está marcado em lugar que não esquece. Ela não perguntou mais nada sobre isso, mas olhou para o prato 1 segundo, aquele segundo a mais, que às vezes diz o que não precisa ser dito, e continuou comendo. Depois que acabou, ela levantou, levou o prato até a pia, lavou sem que eu pedisse e foi para o quarto. Antes de fechar a porta, parou com a mão na madeira e disse de costas para mim: "Me chama se precisar de ajuda com alguma coisa. Pode descansar." "Não estou acostumada a descansar", disse ela, e fechou a porta. Eu fiquei sentado na mesa por um tempo, com o meu próprio prato na mão, ouvindo o silêncio da casa, que agora tinha um peso diferente. Não era mais o silêncio de coisa vazia. Era silêncio com presença dentro, que é diferente. Que é mais difícil, de certo modo, porque faz a gente sentir o tamanho do espaço que foi habitando sem perceber. Lá fora, o sol estava descendo e tingindo o cerrado daquele laranja que sempre me pareceu generoso demais para uma terra tão difícil. As galinhas faziam barulho no galinheiro. O cavalo se movia devagar no curral. Eu pensei na cidade, no homem gordo com a corda, no olhar que ele tinha me lançado antes de eu sair. Pensei que ia ser preciso fazer exatamente o que tinha prometido. Encontrar a verdade, e que a verdade, na maioria das vezes, não gosta de ser encontrada. Capítulo 4. O que ela carregava. Antes de mim. Ela acordou antes de mim. Isso me surpreendeu, porque eu acordava cedo desde sempre, cedo como quem nunca aprendeu a dormir até tarde, porque a terra não espera e o gado não espera, e as preocupações muito menos. Mas quando abri os olhos na cadeira da sala, com o pescoço doendo do jeito que dói quando você passa a noite num lugar que não foi feito para isso, já via a luz fina da madrugada entrando pela janela e já ouvia barulho na cozinha. Levantei devagar, estalando os ossos que reclamavam um por um. Ela estava acendendo o fogão de lenha. Tinha achado o fósforo sozinha, tinha separado a lenha fina que eu deixava num canto perto da porta dos fundos, e estava fazendo isso com a desenvoltura de quem conhece fogão de lenha desde criança, que não é todo mundo.
Muita gente da cidade chega num fogão desse e fica olhando sem saber por onde começa. Você não precisava, disse eu. Você falou isso antes. Ela respondeu sem virar. Eu disse que não estou acostumada a descansar. Fiz café. Ela fez. Os dois ficamos na cozinha pequena que mal cabia os dois, sem encostar um no outro. E esse desconforto de proximidade que acontece quando estranhos dividem espaço restrito foi ficando menos desconfortável conforme o café foi ficando pronto e o cheiro foi tomando conta do ambiente. Sentamos, tomamos o café em silêncio por uns minutos. Depois eu disse, você vai me contar o que aconteceu? Ela segurou a caneca com as duas mãos. Tinha marcas antigas nos pulsos, de corda, não só a de ontem. Eu notei, mas não disse nada. Ela ficou olhando para o café como se fosse encontrar na superfície escura alguma ordem de como começar. Você vai acreditar? Perguntou ela. Não sei ainda, mas vou ouvir. Ela assentiu devagar e começou. O nome dela era Elza Correia. Tinha 26 anos. Vinha de Brejo Fundo, um lugar que eu conhecia de nome e de nada mais, uma localidade a uns 80 quilômetros dali, do lado de lá da serra, onde o Rio Seco passava sem muita cerimônia por uma terra que o próprio nome já descrevia. Tinha nascido na roça, filha de pai que bebia e sumia e de mãe que ficava e aguentava. História que não é de uma pessoa só, mas de gente demais nesse sertão. Aos 19 anos tinha saído de casa. Não com alguém, não com destino certo. Saído porque ficar estava ficando impossível, que é o motivo real pelo qual a maioria das pessoas sai, embora poucas admitam assim tão direto. Tinha trabalhado em casas de família, em roças de aluguel, em feira, em borracharia por um período curto, quando o dono precisava de alguém que soubesse fazer conta e ela sabia. Tinha aprendido a resolver o próprio problema sem esperar que alguém resolvesse por ela. Isso ela contou rápido, no modo de quem está resumindo o que não considera o mais importante. Cada pedaço da história vinha seco, sem adorno, sem o tipo de detalhe que pede pena. Ela não estava pedindo pena, estava relatando. O que veio depois saiu mais devagar. 3 semanas atrás ela estava viajando, ia de uma cidade a outra numa condução que pegou de graça na estrada, jeito comum de quem não tem dinheiro para pagar transporte e confia no risco calculado de aceitar carona de desconhecido. O homem que a levava parecia simples, parecia seguro, não parecia o tipo de problema que ela já tinha aprendido a reconhecer de longe. Mas aconteceu alguma coisa na estrada, uma parada. Outro homem esperando num cruzamento. Eu não entendi de imediato, ela disse com a voz mais baixa agora. Achei que era parada normal. Achei que conheciam um ao outro e iam trocar palavra rápida. Mas o segundo homem entrou no carro. E a conversa que eles tiveram não era de pessoas que se encontraram por acaso. Ela parou, bebeu do café. Falavam de nome, um nome que eu não conhecia. E de dinheiro, e de um carregamento que estava num lugar que também falaram. Mas eu não consegui escutar direito porque estavam baixos e eu estava tentando parecer que não estava ouvindo. Eu a ouvi sem interromper. O segundo homem tinha percebido que ela escutava. Não disse nada na hora, mas ela sentiu a diferença no ar. Aquela diferença que corpo percebe antes da cabeça quando o perigo muda de intensidade dentro do mesmo espaço. Pediu para descer. Disse que era ali mesmo, que ia visitar uma prima que morava perto. Inventou o suficiente para parecer verdade. O segundo homem disse que podia levá-la até a porta da prima. Ela disse que não precisava. Ele disse que insistia. E aí eu soube, disse ela, olhando para mim agora, direta. Aquele tipo de insistência não é gentileza, é aviso de que você não tem escolha. O carro seguiu. Ela ficou quieta. Pensando, calculando. O que me contou depois não entrou em detalhe demais, e eu não forcei, porque há coisas que pessoa conta no tempo dela ou não conta, e ambas as opções são legítimas. Mas houve uma parada, houve uma briga, houve uma faca, sim, mas a faca não foi dela primeiro.
O segundo homem estava morto quando a encontraram. E ela estava com a faca na mão porque tinha acabado de tirar a faca do próprio braço, onde ele tinha enfiado antes de ela conseguir se defender. Ela ergueu a manga da camisa que estava vestindo, a camisa velha minha que eu tinha deixado na cadeira do quarto, porque era a única coisa disponível. No braço, abaixo do cotovelo, havia um corte comprido e feio, mal cicatrizado, que estava tentando fechar, mas não tinha recebido cuidado nenhum. Eu olhei para aquilo e senti alguma coisa endurecer dentro do peito. Não raiva ainda, não daquele tipo que explode, a raiva quieta, que assenta. E o outro homem? Perguntei. O que dirigia? Fugiu. Você sabe o nome dele? Ela hesitou. Foi a primeira hesitação real que eu tinha visto nela, e isso me disse mais do que qualquer coisa que tinha falado até então. Hesitação em Elsa Correia não era dúvida de memória, era avaliação de risco. Sei, disse ela por fim. E o nome do morto também? Sei, mas você não falou na cidade. Falei, ela disse, com uma amargura tão controlada que parecia mais fria do que amarga. Falei tudo. Contei o que aconteceu, dei o nome do outro homem, expliquei o ferimento no braço. O delegado me ouviu até o fim, ficou quieto. Depois, chamou 2 homens lá de fora e mandou-me amarrar. O silêncio entre nós pesou de um modo diferente agora. O nome do homem que você deu, disse eu devagar. Ele tem ligação com gente de poder nessa cidade. Não foi pergunta. Ela entendeu que não era. Tem, confirmou ela. Eu me levantei. Fui até a janela. Lá fora o sol estava subindo e secando o orvalho fino que, às vezes, nessa época do ano, cobria o capim antes de amanhã avançar. Os bezerros que eu não vendi estavam parados no curral, me olhando com aquela expressão bovina de completa indiferença ao drama humano que me deu uma vontade súbita e idiota de rir. Como o homem se chama? Perguntei de costas para ela. Ela ficou em silêncio 1 segundo. Se eu falar, você está mais fundo nisso do que já está. Elsa, disse eu virando para ela. Eu já estou mais fundo do que devia faz tempo. Um pouco mais fundo não vai fazer diferença. Ela me estudou. Era um olhar demorado, o tipo que avalia não só o que você diz, mas como você ficou enquanto disse, a postura, o respirar, as mãos. Ela tinha aprendido a ler gente, era óbvio, da maneira que aprende quem dependeu disso para sobreviver. Então disse o nome. Eu não conhecia, mas o sobrenome eu conhecia. E todo mundo que vivia a 100 quilômetros de raio daquela cidade conhecia também, porque era o tipo de sobrenome que aparecia em placa de estrada e em parede de prefeitura e em conversa que se engole quando a pessoa entra no recinto. Família grande, família antiga, família que tinha transformado influência regional em hábito tão enraizado que nem se enxergava mais como poder, apenas como normalidade, como ordem natural das coisas. Eu voltei para a mesa, sentei, olhei para ela. Você entende o que isso significa? Disse eu. Entendo desde o começo, ela respondeu. Por isso não fui para a delegacia por conta própria. Fui parar lá porque não tive escolha. E por que não fugiu depois? Ela olhou para mim com algo que era quase surpresa, como se a pergunta fosse mais ingênua do que ela esperava de mim. Fui pega logo depois. Não tive tempo de ir a lugar nenhum. E sozinha, sem dinheiro, ferida, numa região que não conheço, com o nome dele circulando. Ela pausou, escolhendo as palavras. Onde eu ia, Abílio? Eu não respondi, porque não tinha resposta. Ficamos um tempo sem falar. Do lado de fora, um gavião pousou no galho mais alto da mangueira e ficou parado ali, olhando para o horizonte com aquela soberba específica de gavião que sempre me pareceu honesta demais para ser arrogância. Só um animal que sabe o que é. Você tem medo? Perguntei sem planejar. Ela pensou. Tenho, disse ela, com uma honestidade seca que me pegou desprevenido. Mas medo não me paralisa. Já aprendi a andar com ele do lado. Eu entendi isso. Eu entendi profundamente.
porque tinha passado anos andando com o meu próprio medo do lado, o medo diferente, o medo de quem perdeu tanta coisa que o que sobrou parece frágil demais para proteger, o medo de que o pouco que resta também vai embora. Mas havia uma diferença entre mim e ela que eu estava começando a enxergar. O medo dela a movia. O meu, por muito tempo, me tinha paralisado. Levantei para lavar as canecas. Vai precisar ficar aqui por um tempo, disse eu. Não sei quanto. Enquanto eu não tiver mais informação, você não pode circular. Eu sei. E vai precisar de alguém que vá até a cidade buscar o que precisamos saber. Alguém que não seja eu, porque já me marcaram ontem. Você tem alguém assim? Eu pensei. Pensei em quem eu conhecia ainda naquela região que fosse de confiança real, não só de cumprimento de estrada. A lista era pequena. Triste de dizer, mas pequena. Tem um nome, disse eu. Não sei se ainda serve. Tente. Guardei as canecas. Olhei para ela de novo, aquela mulher de 26 anos que tinha apanhado e escapado da morte e ainda assim estava sentada na minha mesa falando sem tremer, sem implorar, sem pedir mais do que o necessário. Pensei em quanto tempo eu passei achando que força era coisa que ia se acumulando com os anos, que era privilégio de quem tinha vivido muito. Olhando para ela naquele momento, entendi que força não tem idade, tem origem. E a origem dela era de um tipo que eu reconhecia, porque era feita da mesma matéria que faz gente que aprendeu que o mundo não vai se mover por conta própria. Elsa, disse eu. Ela me olhou. Eu vou cumprir o que prometi. Ela não sorriu, não disse obrigada. Só assentiu uma vez, devagar, com aquela sobriedade de quem não faz cerimônia com promessa, até que vira ação. E era exatamente assim que eu queria. Capítulo 5. Nomes que o sertão guarda. O homem que eu precisava encontrar se chamava Tertuliano. Não era nome de gente comum. E ele não era gente comum. Tinha uns 65 anos, talvez mais. Morava sozinho numa casinha de adobe, a uns 12 quilômetros da minha fazenda, do lado de cá do riacho, que secava em agosto e enchia perigoso em março. Tinha sido tropeiro durante décadas. Conhecia cada estrada, cada atalho, cada pouso de gente e de bicho naquele pedaço de sertão. E mais importante do que tudo isso, conhecia gente. O tipo de gente que não aparece em conversa de praça, que vive nas bordas das coisas, que sabe o que acontece antes que aconteça e guarda esse saber com a paciência de quem aprendeu que informação é a única moeda que não desvaloriza. Eu e Tertuliano não éramos amigos do tipo que se visita. Éramos do tipo mais raro, que é o tipo que quando se encontra não precisa fingir que o tempo passou bem para nenhum dos dois. Tínhamos nos ajudado uma vez, anos atrás, numa situação que não vem ao caso agora. E esse tipo de ajuda cria um fio entre pessoas que não precisa ser puxado com frequência para continuar existindo. Saí cedo, antes das 7, deixando Elsa na fazenda com instrução de não aparecer na janela da frente se ouvisse cavalo na estrada. Ela ouviu minha instrução com aquela expressão de quem está avaliando se é razoável ou não, e depois disse: "Tem alguma coisa que eu possa fazer aqui enquanto você vai?" Olhei para casa, para o curral, para a cerca do lado norte que estava caindo. "A cerca do lado norte precisa de arame", disse eu. "Tem rolo de arame no galpão. Tem alicate pendurado na parede, mas não é obrigação." Não perguntei se era obrigação. Ela respondeu: "Fui." O caminho até a casa de Tertuliano era uma trilha que só existia porque ele e eu, ao longo dos anos, tínhamos passado por ela vezes suficientes para o mato entender que devia abrir. Levei o cavalo devagar, com atenção nos dois lados, não por paranoia, mas por hábito de quem sabe que o sertão avisa antes de surpreender se você souber ouvir. Pássaro que cala de repente, poeira levantada longe demais para ser vento, cavalo que hesita sem razão aparente. Nada disso aconteceu. Manhã estava quieta e honesta. Tertuliano estava do lado de fora da casa quando cheguei, sentado num banquinho baixo remendando um pedaço de cangalha com linha encerada e agulha grossa.
Levantou os olhos quando me ouviu chegar, me estudou por um segundo com aqueles olhos que o tempo tinha afunilado, mas não apagado, e voltou a costurar. Abílio, disse como quem confirma uma suspeita. Tertuliano, desce, homem. Você está me deixando com torcicolo. Desci. Amarrei o cavalo na cerca. Sentei no chão perto dele porque não havia outro lugar para sentar além do banquinho que era dele. E no sertão, você não toma o lugar de sentar do dono da casa. Por um tempo ficamos assim. Ele costurando, eu olhando para o horizonte onde o cerrado se encontrava com o céu numa linha que parecia traçada à régua. Tertuliano nunca teve pressa de conversa. Era das qualidades dele. Quando ele terminou o ponto que estava dando e cortou a linha com os dentes, disse: ouvi falar de você ontem. Ah, já esperava. Gente que não gostou, ele disse, com a neutralidade de quem relata, não opina. Também esperava. Ele dobrou a cangalha, pôs de lado, me olhou de frente pela primeira vez desde que eu tinha chegado. O que você quer saber? Contei a ele o que Elsa tinha me contado. Não tudo de uma vez, fui por partes, do jeito que Tertuliano preferia receber informação, porque ele era homem que processava melhor quando a coisa chegava em camadas. O acidente na estrada, o segundo homem, o nome que ela tinha dado ao delegado, a velocidade com que tudo tinha sido fechado e ela tinha sido condenada. Ele ouviu sem interromper. Quando acabei, ficou quieto por um tempo que seria incômodo com qualquer outra pessoa, mas com ele era só o barulho do pensamento trabalhando. O sobrenome que ela deu, disse ele por fim. É quem eu estou pensando? É. Ele assobiou baixo. Não era espanto. Era o tipo de assobio que homem dá quando algo que suspeitava se confirma pior do que esperava. Esse nome tem história longa nessa região, ele disse. Não a história que eles contam, a outra, a que não se conta em voz alta. Que história é essa? Tertuliano ficou olhando para a distância por um tempo. Você conhece a fazenda dos Angicos? Perguntou ele. Conhecia de nome. Ficava a uns 40 quilômetros ao norte, grande propriedade, gado de qualidade, aquele tipo de fazenda que parece crescer sozinha enquanto as dos vizinhos encolhem. Tinha passado pela entrada uma vez ou duas em viagem. Portão largo, placa nova. O tipo de prosperidade que em região pobre chama a atenção, mas não chama pergunta, porque gente com juízo aprende cedo que há prosperidades que não se questiona. Conheço, disse eu. Essa fazenda dobrou de tamanho nos últimos 8 anos, disse Tertuliano. Comprou terra do vizinho quando o vizinho precisou vender. Depois, comprou do outro vizinho quando o outro vizinho também precisou. E antes de cada venda, houve alguma coisa que fez o vizinho precisar de repente. Seca que não pegou a fazenda do lado. Gado que morreu de doença que só deu no pasto de um. Dívida que apareceu do nada num banco que tinha o mesmo credor. Ele falou devagar, sem enfeite, com aquela objetividade de quem esteve perto o suficiente para ver, mas longe o suficiente para sobreviver. O homem que morreu na estrada, continuei eu, estava ligado a isso? Estava ligado a quase tudo que acontece nessa região sem que ninguém assuma, disse Tertuliano. Era o tipo de homem que resolve o que os donos não querem resolver com o próprio nome. Você entende o que estou dizendo? Entendi. Então matar ele não foi exatamente um crime imperdoável para os donos, disse eu. Matar ele foi inconveniência, corrigiu Tertuliano. Mas a moça que o matou e ainda por cima sabe de coisas que não devia saber e pode falar o nome que não pode ser falado. Isso é problema maior do que a morte do homem. Ficamos em silêncio. Uma garça passou voando alto, branca contra o azul limpo da manhã. Eu a acompanhei com o olhar até sumir. Eu preciso de prova, disse eu. Alguma coisa que sustente a história dela, que mostre que ela agiu em defesa própria e que o homem que fugiu é testemunha real. Tertuliano coçou o queixo. O homem que fugiu está vivo, disse ele. Isso eu posso te dizer. Vi ele na cidade 2 dias atrás. Aparentemente, não saiu da região. Por quê? Se ele é testemunha do que aconteceu, por que ficou por perto? Porque os patrões não deixaram, disse Tertuliano.
com uma simplicidade que era a forma mais pesada de dizer uma coisa grave. Homem que sabe demais não anda sozinho, Abílio. Não quando os que o controlam sabem que ele sabe. Eu processei isso. Então ele também é prisioneiro, de certo modo. De certo modo, concordou Tertuliano. E prisioneiro que vê chance de troca pode se tornar aliado. Não por bondade, mas por interesse próprio. Isso é mais confiável do que bondade, na minha experiência. Era raciocínio de homem que conhecia o sertão e a gente que nele vivia. Eu precisei pensar sobre isso, mas o pensei foi curto porque, no fundo, eu já sabia que estava certo. Você consegue saber onde esse homem está? Perguntei. Posso tentar. Me dá uns 2 dias. 2 dias, repeti. Se ele ainda estiver onde eu acho que está. Se não tiver se movido... Tertuliano me olhou. E você, Abílio? Você está bem guardado nesse ínterim? Porque ontem você fez inimigo sério. Homem gordo que segurava a corda é Valdemar Peixoto. Trabalha para a família há 20 anos. Eu braço quando o braço tem de aparecer. Eu sei que vão vir. Sabe quando? Não. Então precisa saber logo. Levantei. Sacudi a poeira da calça. Tertuliano ficou sentado no banquinho, me olhando de baixo com aquela expressão que não era preocupação exatamente. Era algo mais próximo de cálculo. Por que você se meteu nisso? Perguntou ele, com genuína curiosidade, não julgamento. Você não era homem de se meter. Eu pensei em responder com alguma coisa que fizesse sentido racional. Uma justificativa de princípio, de dever, de moral. Mas Tertuliano era homem que conhecia mentira quando ouvia, mesmo mentira bem intencionada. Porque eu não fiz uma vez, disse eu. Fiz quando devia ter agido. Deixei ir. E não passou. Ainda não passou. Ele assentiu devagar, como quem confirma o que já sabia. Sua mulher, disse ele, não perguntando, afirmando, com a suavidade de quem menciona coisa sagrada sem intenção de profanar. Eu não respondi, mas não precisava. Peguei o cavalo. Montei, Tertuliano, disse eu já de cima. Obrigado. Não me agradeça ainda, ele disse, voltando a pegar a cangalha. Agradeça depois, se tiver depois. Voltei pela mesma trilha. O sol estava mais alto agora, mais sério, sem aquela gentileza rosada da manhã. Era o sol que trabalha, não o sol que promete. Pensei em minha mulher o caminho inteiro. Seu nome era Rosa. Tinha morrido há 8 anos, 3 dias depois do meu aniversário, num hospital de cidade maior que ficava a 4 horas dali. Câncer, disseram. Eu disse que devia ser engano dos médicos durante meses antes de aceitar. Fui do tipo de luto que primeiro nega, depois raiva, e que, no meu caso, parou na raiva por muito tempo antes de chegar em qualquer coisa que se parecesse com aceitação. Não foi aceitação que chegou, foi exaustão. Um dia, eu simplesmente não tive mais energia para ficar com raiva de uma coisa que não tinha culpado. E no vazio que a raiva deixou, entrou o silêncio. E o silêncio foi ficando, porque era o único inquilino que não pedia nada em troca. Não tínhamos tido filhos. Tentamos, nos primeiros anos. Houve uma gravidez. Houve 7 meses de esperança crescendo dentro de Rosa e dentro de mim. Houve um quarto preparado e um nome escolhido que nunca usei em voz alta depois. Houve uma noite no hospital e houve o silêncio que começa quando o médico entra no corredor com o rosto fechado. O menino tinha nascido pequeno demais e ficado menos de 2 dias. Eu nunca mais falei o nome dele com ninguém, mas pensava todo dia. É o tipo de coisa que não ocupa espaço físico nenhum, mas preenche tudo. Rosa ficou anos tentando me tirar do fundo depois disso. Anos de paciência, de amor que eu não merecia e que recebi mal, de tentativa de me fazer enxergar que ainda havia vida do lado de fora da dor. Ela tinha mais força do que eu, sempre teve. E quando ela foi, levou junto a única coisa que ainda me fazia virar de manhã com alguma vontade de virar. E o que ficou foi a fazenda, e o silêncio, e a dívida que crescia, e a culpa de ainda estar aqui quando ela não estava. Eu não salvei Elza Correia por heroísmo, salvei porque olhei para ela naquele palanque e vi alguém que o mundo queria apagar.
E entendi que deixar isso acontecer mais uma vez, ficar parado mais uma vez, virar o rosto mais uma vez, ia me fazer uma coisa que eu não queria ser. O nome do meu filho era Pedro. Não sei por que pensei nisso exatamente naquele momento no caminho de volta. Talvez porque o sertão tem o hábito de trazer à superfície o que você enterrou quando você está distraído pensando em outra coisa. Talvez porque havia qualquer coisa naquele dia, no ato de ir em busca de justiça para uma pessoa que o mundo queria morta, que mexia com algum osso antigo dentro de mim. Cheguei na fazenda antes do meio-dia. A cerca do lado norte estava consertada. Não apenas remendada, estava consertada de verdade, com o arame retesado e firmado nos mourões, com a dobra certa, do jeito que faz gente que entende, que sabe que arame frouxo é pior que buraco, porque dá falsa segurança. Eram uns 40 metros de cerca que eu tinha deixado caindo há semanas, porque não tinha tido ânimo de encarar sozinho. Ela tinha feito sozinha em menos de meio-dia. Fui até o galpão, guardei o cavalo e, quando voltei, ela estava lavando as mãos na bica do lado de fora da casa. Tinha um arranhão novo no braço, que não era grave, mas estava vermelho, de arame provavelmente. A cerca, disse eu, estava caindo no canto, ela disse, como se estivesse explicando por que tinha fechado uma janela aberta. Obrigado. Ela me olhou. Você foi até Tertuliano. O que ele disse? E eu percebi então que havia alguma coisa naquela mulher que eu estava começando a entender melhor. Ela não estava esperando proteção. Não estava esperando que eu voltasse e administrasse a situação enquanto ela ficava parada dentro de casa, aceitando o papel de salva. Ela estava construindo, consertando, perguntando, participando, tratando aquilo não como a história de resgate de outra pessoa, mas como a sua própria história, da qual ela era personagem central, com agência e intenção. Ela não se via como vítima. Entendi isso completamente só naquele momento, embora os sinais tivessem estado lá desde o começo. Contei o que Tertuliano tinha dito, tudo sem resumir, sem filtrar. Ela ouviu com atenção total, os olhos fixos em mim, processando enquanto escutava. Quando acabei, ela ficou quieta por um momento. O homem que fugiu se chama Dirceu, disse ela. Dirceu Barros. Ele tem uns 30 e poucos anos, magro, tem uma cicatriz no queixo do lado esquerdo. Se Tertuliano o encontrar, esse é o homem. Você confia que ele vai falar? Ela pensou com seriedade. Não sei se confia é a palavra certa. Mas eu acho que ele tem medo, e medo na direção certa pode ser mais útil do que confiança. Eu fui para dentro fazer comida. Ela veio junto, sentou na cadeira da cozinha, e pela primeira vez desde que tinha chegado na minha fazenda, o silêncio entre nós não era desconforto nem peso, era só o silêncio de duas pessoas que estão no mesmo lugar, com o mesmo problema, e estão, cada uma do seu jeito, pensando em como resolver. Era um silêncio diferente de todos os que eu tinha conhecido naquela casa. E, estranhamente, era o primeiro em muitos anos que não doía. Capítulo 6. O que chega na calada. Na segunda noite, os cavalos vieram. Eu não estava dormindo. Raramente dormia de verdade naquelas horas, tinha perdido o jeito do sono profundo faz tempo, e o que tinha no lugar era uma espécie de repouso raso, quase vigilância, onde o corpo descansava, mas alguma coisa dentro permanecia acesa como brasa que não se apaga de vez. Por isso, ouvi antes que chegassem perto o suficiente para ser visto. Eram 2 cavalos. Eu soube pelo ritmo, pelo espaço entre os cascos, pela forma como o som chegava. Não da estrada principal, mas pelo lado do cerrado, pelo norte, que era exatamente o lado onde a cerca tinha estado caindo antes de Elsa consertar. Alguém que conhecia a fazenda ou que tinha mandado alguém reconhecer antes. Me levantei sem fazer barulho. Peguei a espingarda que ficava atrás da porta, não porque ia atirar em ninguém, mas porque homem que abre a porta no escuro sem nada na mão é homem que está informando que pode ser desobedecido. Fui até a janela da sala e olhei pela fresta da madeira.
A lua estava boa naquela noite, cheia o suficiente para iluminar o capim sem mostrar demais. Vi os 2 cavalos parados a uns 50 metros da casa, no limite do cerrado, onde a vegetação baixa começa a dar lugar à terra batida do pátio. Os cavaleiros estavam parados também, olhando para casa. Não desceram, ficaram ali. Era aviso, não era ação. Era o tipo de coisa que se faz quando quer que a pessoa saiba que está sendo observada, que não está segura, que tem gente sabendo onde ela dorme. Era linguagem de intimidação, e eu ali claramente, porque já tinha visto antes, em situação diferente, em outra vida que parecia agora de outro homem. Fiquei na janela. Eles ficaram nos cavalos. Ficamos assim por talvez 20 minutos que pareceram mais. Depois, sem pressa, os 2 viraram os cavalos e voltaram pelo cerrado. O som dos cascos foi sumindo devagar até o silêncio engolirem de volta. Só então ouvi a porta do quarto se abrir atrás de mim. Elsa estava em pé no vão da porta, descalça, segurando o canivete que eu tinha deixado na mesa da cozinha. Não por instrução minha, por instinto próprio. Foram embora, disse eu baixo. Eram quantos? 2. Ela assentiu. Ficou parada um segundo, olhando pela janela mesmo sem conseguir ver nada no escuro lá fora, e depois voltou para o quarto, sem fazer cerimônia. Não tremeu. Não perguntou o que ia acontecer. Não pediu garantia que eu não poderia dar. Fiquei mais um tempo na janela depois que ela foi. Não porque esperava que voltassem, mas porque precisava do tempo para assentar o que aquilo significava. Significava que já sabiam onde ela estava, que eu tinha trazido o perigo para dentro de casa quando a trouxe, que a contagem que o homem gordo estava fazendo tinha endereço certo agora, e que 2 dias era tempo demais para esperar por Tertuliano se eles tinham decidido apressar as coisas. Voltei para o meu lugar na cadeira da sala. Não dormi mais naquela noite. Na manhã seguinte, antes que o sol subisse, tomei uma decisão. Não ia ficar esperando que a guerra chegasse na minha porta. Nunca fui bom em esperar quando já sabia que algo estava vindo. Esperar com medo é pior do que ir com medo, porque no primeiro caso, o medo cresce sozinho sem ter nada para combater. No segundo, pelo menos você pode olhar nos olhos do problema. Contei para Elsa o que tinha pensado. Ela ouviu sentada à mesa com a caneca de café nas mãos, os olhos acordados, como se não tivesse dormido nada ou tivesse dormido muito. Impossível saber qual dos 2. Eu preciso ir até a cidade, disse eu, não pela entrada principal. Tem um caminho pelos fundos que poucos conhecem. Passa pela propriedade do seu Hermínio, que já faleceu, e a terra ficou vazia. Dá acesso à parte de trás da rua do cartório. Para que o cartório? Porque tem um escrivão que trabalha lá que se chama Genésio, disse eu. Homem honesto, pelo menos era da última vez que precisei dele, uns 5 anos atrás, quando tinha questão de limite de terra com o vizinho. Ele não tem ligação com família nenhuma de poder porque não tem ambição de poder. Só quer trabalhar, cuidar dos netos e morrer com o nome limpo. Você acha que ele vai nos ajudar? Acho que ele vai ouvir. Homem honesto que ouve uma injustiça tem pelo menos a obrigação de saber que ela existe. O que ele faz depois é com ele. Mas o cartório tem registros. Registro de propriedade, de transferência, de dívida, de escritura. Se a história da fazenda que Tertuliano me contou é verdade, há rastro em papel em algum lugar. E rastro em papel é diferente de acusação verbal. Papel não tem medo de nome. Elsa ficou quieta pensando. E se o Genésio não for mais honesto? As pessoas mudam. Podem mudar, concordei. Por isso vou com cuidado. Vou ouvir antes de falar. Homem que ainda tem o nome limpo, tem o orgulho desse nome. E orgulho de nome você enxerga no jeito de receber visita. Ela colocou a caneca na mesa. Eu vou junto. Não vai. Abílio. Elsa. Eu disse o nome dela com uma firmeza que não era dureza, mas que precisava ser clara. Você na cidade é risco desnecessário enquanto não tivermos mais do que temos. Ficar aqui não é fraqueza, é estratégia. Você sabe disso. Ela fechou a boca, olhou para a mesa.
Eu via nela a resistência, a vontade de argumentar, a dificuldade natural de quem está acostumado a resolver as próprias coisas. E agora precisa confiar que outro vai resolver por ela. Não era a passividade que ela tinha dificuldade de aceitar. Era a dependência. São coisas diferentes. Você volta quando? Perguntou por fim. Antes do anoitecer. Se não voltar, você espera mais 1 hora. Depois vai a pé até Tertuliano, que você sabe onde é, porque eu expliquei. Não pega estrada. Pega pela margem do riacho seco, que é coberta. Tertuliano saberá o que fazer. Ela decorou isso sem pedir que eu repetisse. Tem comida para o dia, continuei. Não abre porta para ninguém que você não reconheça. Cachorro do vizinho late às vezes sem motivo. Não confunda com pessoa. A espingarda fica aqui. Eu sei usar espingarda. Olhei para ela. Eu sei que você sabe, disse eu, e saí. Fui a pé até a propriedade do seu Hermínio, que ficava uns 40 minutos caminhando pelo cerrado. Era mais lento do que a cavalo, mas deixava menos rastro e menos barulho, e naquele dia eu precisava de invisibilidade mais do que de velocidade. A terra vazia do velho Hermínio estava como sempre, capim alto, cercas derrubadas, a casinha de adobe com o telhado já cedendo de um lado. Atravessei pelo fundo como havia planejado e entrei na parte de trás da cidade por uma ruela que dava nos fundos de quintal de gente que àquela hora da manhã estava ocupada demais com a própria vida para notar estranho passando. O cartório ficava numa rua lateral da praça central, não na praça em si. Casa antiga de paredes grossas, porta de madeira pintada de verde há tanto tempo que o verde estava se tornando cinza. Bati 2 vezes. Devagar. Genésio abriu a porta ele mesmo. Era um homem pequeno, de uns 50 anos, cabelo ralo, bem penteado, óculos de armação grossa no rosto, que dava a ele uma expressão permanente de atenção. Usava camisa social mesmo naquele calor, o tipo de capricho de quem considera a própria função uma formalidade que merece respeito de vestimenta. Ele me reconheceu. Vi no rosto a sequência rápida de reconhecimento, depois cautela, depois algo que avaliou rapidamente o contexto e decidiu por qual porta entrar. Seu Abílio, disse ele. Genésio, posso entrar? Ele olhou para a rua dos 2 lados, rápido, discreto. Depois abriu a porta mais. Pode. Sentamos numa saleta nos fundos que ele usava para atender em particular, com uma janela pequena que dava para o quintal e não para a rua. Mesa coberta de papéis organizados com aquele método que só o dono entende. Cheiro de papel velho e tinta. Um ventilador de mesa que oscilava sem muito convicção no calor. Eu contei. Não tudo de uma vez. Fui pelo caminho mais direto possível, sem detalhe que não fosse necessário. Ele ouviu com as mãos juntas sobre a mesa, os óculos descendo levemente no nariz, sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento. O que você quer de mim? Perguntou ele, com a voz de quem quer entender o tamanho exato do que está sendo pedido antes de qualquer coisa. Quero saber se há registro das transferências de terra que me descreveram. Escrituras, contratos, qualquer papel que mostre o padrão de aquisição da fazenda dos Angicos nos últimos 8 anos. E quero saber se o nome que a moça deu consta como parte em algum desses documentos. Ele tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa. Uma daquelas ações que dão tempo ao pensamento sem parecer hesitação. Isso é possível de levantar, disse ele. Parte está aqui. Parte precisaria de cartório da comarca. Mas o padrão, como você chama, esse eu consigo ver pelo que está registrado aqui mesmo. Isso pode complicar sua vida, Genésio. Ele me olhou com uma expressão que não era heroísmo. Era mais simples do que isso. Era a expressão de homem que passou a vida inteira num lugar e que, quando chega a hora, descobre que tem uma linha que não atravessa. Tenho 23 anos nesse cartório, disse ele. Registrei nascimento, casamento, morte, compra e venda, dívida e quitação de gente dessa cidade. Conheço cada nome e cada papel. Ele pausou. Tem coisa que eu registrei que me fez dormir mal.
coisa que passou pela minha mesa e eu assinei embaixo porque era minha função assinar e não era meu lugar questionar. Ficou quieto. Mas tem um limite para o quanto o homem consegue assinar sem perguntar o que está assinando. Eu não disse nada. Deixei ele estar onde estava. Me dá até o final do dia, disse ele por fim. Volte às 5 da tarde, pela mesma ruela. Eu vou ter o que você precisa ou vou ter motivo para dizer que não há nada aqui. Obrigado, Genésio. Não me agradeça ainda, ele disse. E eu quase sorri porque era a segunda vez em 2 dias que ouvia exatamente essa frase. Saí do cartório e fui até o único lugar na cidade onde eu poderia passar as horas sem chamar atenção desnecessária. A feira coberta que funcionava às terças e quintas, onde caras desconhecidas se misturavam com caras conhecidas e ninguém se estranhava, porque todo mundo estava ocupado comprando e vendendo. Fiquei entre as bancas. Comprei farinha que precisava. Comprei rapadura, comprei um rolo de linha de costura que não precisava, mas que me deu motivo de ficar mais 5 minutos numa banca sem parecer perdido. Ouvi conversas sem participar. O sertão tem o costume de falar do que importa em lugar público com voz que finge que não importa, e eu tinha ouvido muita coisa ao longo dos anos, simplesmente ficando quieto perto de gente que achava que não estava sendo escutada. Ouvi o nome de Valdemar Peixoto numa conversa entre 2 homens de boné perto da banca de queijo. Ouvi que ele estava perguntando sobre a fazenda de um certo homem que tinha feito confusão na praça 2 dias atrás. Ouvi que alguém tinha ido reconhecer o terreno. Eu sabia disso. Eu tinha visto os cavalos na noite anterior. O que não sabia, e ouvi ali, foi que Valdemar tinha ido à delegacia de manhã cedo. E que o delegado, o mesmo que tinha prendido Elsa sem investigar, tinha saído com ele em seguida. Aquilo mudava o prazo. 2 dias tinha virado menos de 1 dia. Saí da feira, voltei pela ruela e fiquei esperando do lado de fora do cartório desde as 3 da tarde. Não conseguia ficar parado. Ficava andando devagar de um lado ao outro no quintal dos fundos, entre a goiabeira e a cerca de arame, contando os passos sem querer porque era o único jeito que o corpo tinha de gastar atenção sem fazer barulho. Às 4h30, a janela do quintal abriu. Genésio me fez sinal. Entrei. Ele estava sentado com uma pilha de papéis na frente, não muita coisa, mas o suficiente, e tinha aquela expressão de quem trabalhou rapidamente, mas não descuidadamente, de quem foi fundo no que podia ir sem precisar ser pedido. Encontrei 7 transferências, disse ele direto, todas nos últimos 9 anos, 4 com o mesmo intermediário, que é um nome jurídico que eu nunca vi atendendo nada aqui, o que em si já é irregular. 3 com financiamento de banco, cujo credor coincide. E em 2 delas, ele colocou o dedo em 2 papéis separados. O nome que você me deu aparece como procurador, não como parte principal. Como procurador, o que significa que ele assinou em nome de outra pessoa que não quis aparecer. Eu olhei para os papéis. Posso levar? Não os originais, disse ele, mas fiz cópia de próprio punho dos trechos relevantes. Assinei cada uma. Um escrivão de cartório que copia e assina documento é testemunha legal. Isso não é pouca coisa, Abílio. Peguei os papéis com cuidado, dobrei, coloquei dentro da camisa, perto do corpo. Você vai ter problema por isso, disse eu. Ele ajeitou os óculos. Já disse que tem limite, respondeu ele. Hoje eu cheguei no meu, dei a mão a ele. Ele apertou firme. 2 homens velhos de mãos calejadas, de maneiras diferentes, se entendendo sem precisar de mais palavra. Saí pela ruela. O sol estava baixando quando peguei o caminho de volta pelo cerrado. Ia rápido agora, não correndo, mas com aquela urgência controlada de quem sabe que o tempo está mais curto do que era de manhã. Os papéis dentro da camisa pareciam pesar mais do que pesavam. Não de papel, de consequência. Pensava em Elsa, esperando na fazenda. Pensava em Tertuliano e no nome de Dirceu Barros. Pensava nos 2 cavalos que tinham ficado na beira do cerrado olhando para minha casa na noite anterior. E pensava,
com uma clareza que não havia tido em muito tempo, que a guerra que eu tinha evitado a vida inteira tinha encontrado meu endereço de qualquer jeito. Não porque eu tinha ido buscar, mas porque às vezes, quando você para de fugir, a coisa que estava atrás de você para junto e você se vê cara a cara com ela antes de ter planejado o encontro. Mas eu tinha os papéis. E amanhã de manhã, se Tertuliano tivesse feito o que disse, eu ia ter o nome de Dirceu Barros com endereço. Então ia ser a hora de fazer o que tinha prometido na praça. Encontrar a verdade. Não a verdade que a cidade queria, a verdade que existia. Capítulo 7. O peso de antes do fim. Cheguei na fazenda com o sol já quase sumido. A última luz era aquela faixa laranja estreita que o horizonte do cerrado guarda até o último segundo antes do escuro. Como se a terra segurasse o dia com a ponta dos dedos e só abrisse a mão quando não tinha mais jeito. Eu sempre gostei desse momento. Rosa também gostava. Costumávamos sentar na soleira da porta nessa hora e não falar nada, só olhar. Era o tipo de silêncio que duas pessoas constroem juntas ao longo dos anos e que, quando uma vai embora, fica vazio de um modo que nenhuma palavra consegue descrever. Elsa estava sentada nessa mesma soleira quando cheguei, não esperando de braços cruzados. Estava remendando uma das minhas camisas velhas, com linha e agulha que tinha achado na gaveta da cozinha, curvada sobre o tecido com aquela concentração específica de tarefa manual que ocupa as mãos, mas deixa a cabeça livre para pensar. Levantou os olhos quando me ouviu chegar, avaliou minha postura antes de qualquer palavra e guardou o material de costura. "Você trouxe alguma coisa?", disse ela. "Não pergunta." Trouxe. Entramos. Acendi o lampião porque a luz elétrica na fazenda era coisa instável, dependente de um gerador velho que eu economizava para quando realmente precisava. A luz amarela do lampião jogava sombras compridas nas paredes de madeira e tornava tudo mais antigo do que era, mais parecido com as noites de quando eu era menino. E meu pai acendia o lampião na mesa e a família se reunia em volta, sem precisar de motivo além daquele. Sentamos à mesa. Tirei os papéis de dentro da camisa, abri devagar, pus na frente dela. Ela leu. Leu devagar, com atenção, do tipo de leitura que não pula nada porque sabe que detalhe pode ser a diferença entre entender e entender errado. Enquanto lia, não demonstrava nada no rosto. E eu aprendi nesses dias que aquilo não era frieza, era concentração. Elsa Correia sentia as coisas. Eu já tinha percebido, mas sentia por dentro. Processava antes de deixar sair. E o que saía era sempre mais preciso do que impulsivo. Quando terminou, olhou para mim. "O nome dele está aqui", disse ela, apontando num dos trechos que Genésio tinha copiado. "Como procurador, que é exatamente o que ele fazia. Nunca aparecia como dono de nada, sempre representando alguém. Genésio assinou como testemunha", disse eu. "Isso tem peso legal." "Tem", ela concordou. "Mas peso legal precisa chegar em lugar que o use. E o delegado daqui não é esse lugar." "Eu sei." Dobrei os papéis com cuidado, guardei. "Tem comarca na cidade maior, 3 horas daqui. Juiz que não depende dessa cidade para nada. Se chegarmos lá com isso e com o depoimento de Tertuliano confirmando o padrão, e se Dirceu Barros falar, é muito cês", disse ela. "É", admiti. "Mas é mais do que tínhamos ontem." Ela ficou olhando para o lampião por um momento. A chama era pequena, mas firme. Daquele jeito que chama de lampião tem quando o pavio está bem regulado. Nem alta demais, nem baixa demais. Só o suficiente. "Você acredita que Dirceu vai falar?", perguntou ela. "Tertuliano acredita que pode ser convencido. E Tertuliano conhece gente dessa região melhor do que eu." Não perguntei o que Tertuliano acredita. Eu olhei para ela. "Não sei", disse eu, com a honestidade que ela merecia. "Mas sei que é o único caminho que temos que não termina com você correndo para o resto da vida." Ela assentiu lentamente. "Você poderia ter ido embora naquele dia", disse ela de repente, com uma voz diferente, mais baixa, menos objetiva. "Da praça,
Podia ter ido antes de eu te olhar, antes de qualquer coisa. Podia. Por que não foi? Eu fiquei quieto um segundo. Havia várias respostas possíveis. Algumas mais fáceis, algumas mais verdadeiras. Com Elsa, eu tinha aprendido que a diferença entre as duas era grande e que ela notava. Porque fiz isso uma vez, disse eu. Fui embora quando devia ter ficado. Pausei. Não foi em praça, não foi nada parecido com o que aconteceu com você. Foi menor, de certa forma, mas o resultado foi o mesmo. Alguém que precisava que alguém ficasse, ficou sem ninguém. Ela me olhou com atenção. Quem era? Perguntou ela, com delicadeza que não era pena, era respeito. Minha mulher, disse eu, Rosa. E por razão que não planejei e não teria como prever, eu contei. Não tudo, não de uma vez, mas fui contando do jeito que se conta quando a coisa finalmente encontra o caminho para sair depois de anos represada. Contei sobre a doença que demorei a aceitar, sobre os meses em que fingi que ia passar, sobre as viagens para o hospital que eu fazia com a cara fechada de homem que não admite que está com medo, porque homem do sertão não admite. Sobre a noite que ela me pediu para eu ficar junto dela no hospital e eu fui embora, porque não aguentava mais ficar vendo, e achei que voltaria no dia seguinte. E no dia seguinte ela não estava mais. Não chorei. Não tenho mais água para chorar sobre isso, mas a voz ficou diferente no meio do relato, mais raspada, e eu precisei parar uma vez para tomar fôlego. Elsa ouviu tudo, sem interromper. Quando terminei, o silêncio durou um tempo. O lampião crepitou levemente. Do lado de fora, um sapo começou a cantar perto da bica, e isso era sinal de que tinha orvalho, que a noite estava úmida, que talvez chovesse antes do amanhecer. Você não foi embora porque era covarde, disse ela por fim, com uma precisão que não era acusação, era análise. Foi porque estava com medo de um tipo de dor que não sabia como suportar. Sim, é diferente. Para ela não fez diferença, disse eu. Ela ficou olhando para mim. Não, concordou ela. E havia nessa concordância uma honestidade que me respeitou o suficiente para não amenizar. Não fez, mas faz diferença para você entender o que é, porque covarde não volta. Covarde vai embora e encontra jeito de acreditar que fez a coisa certa. Você carregou isso todo esse tempo porque sabia que não fez. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E é estranha a sensação de ouvir algo que você sabia, mas nunca tinha formulado, como se a palavra finalmente desse forma a uma coisa que existia só como peso até então. Você perdeu alguém também, disse eu. Não era pergunta. Era a percepção que tinha vindo acumulando desde o primeiro dia, aquela certeza silenciosa de que a dureza dela não era natureza, era formação, era coisa construída sobre perda, do jeito que cicatriz se forma sobre ferimento. Ela demorou a responder. Minha mãe, disse ela, faz 4 anos, pausou. Ela ficou, a vida inteira ficou, aguentou tudo que eu descrevi para você, e no fim foi embora de doença comum, dessas que um remédio teria resolvido se a gente tivesse dinheiro para pagar. A voz não tremeu, mas havia algo nela que era mais difícil de ouvir do que tremor. Eu ainda estava tentando juntar dinheiro para levar ela num médico melhor quando ela foi. Ficamos em silêncio os dois. 2 perdas diferentes na mesma mesa, no lampião da mesma noite. Não era consolo exatamente, não era conforto no sentido de que a dor passava. Era mais o reconhecimento de que existe um tipo de solidão que vem de ter sofrido coisas que o mundo não viu, e que quando outra pessoa vê, mesmo que não possa fazer nada a respeito, o peso muda levemente de qualidade. Não diminui, mas fica menos solitário. Elsa, disse eu, amanhã cedo eu preciso ir até Tertuliano de novo. E preciso que você fique aqui outra vez. Eu sei. Se até o meio-dia eu não tiver voltado, eu sei o que fazer, ela disse. Você já me disse. Estou dizendo de novo porque a situação mudou. Os cavalos da noite anterior eram aviso. Mas hoje eu fui visto na cidade. Não sei por quem. Não sei se alguém reconheceu e reportou.
Isso significa que pode vir antes do que a gente está planejando. Ela não demonstrou medo, mas ficou mais quieta. Aquela quietude de quem está revendo o mapa interno de como as coisas estão. A espingarda, disse ela, fica com você. Eu levo o revólver do gaveto do quarto, que eu não usava há anos, mas que ainda funciona porque graxa e cuida. Você sabe atirar bem? Razoavelmente, disse eu. Eu atiro melhor do que razoavelmente, disse ela, sem vaidade, só informação. Eu sei, disse eu. Por isso a espingarda fica com você. Ela fez um gesto com a cabeça que era concordância e também era outra coisa, alguma coisa que não chegou a ser sorriso, mas era parente próximo. A primeira coisa naquela direção que eu via nela, desde que tinha chegado, e que apareceu exatamente no meio de conversa sobre arma e perigo, o que eu achei muito adequado ao tipo de pessoa que ela era. Levantei para ir ver as coisas no galpão antes de dormir. Abílio, ela chamou quando eu estava na porta. Virei. O que você fez na praça? Disse ela, escolhendo as palavras com o mesmo cuidado com que eu sabia que sempre escolhia. Eu nunca tinha visto ninguém fazer aquilo por mim. Não quero que pense que eu tomo isso por garantido, só porque não fico demonstrando. Eu fiquei olhando para ela por um segundo. Eu sei que você não toma, disse eu, e fui para o galpão. A chuva veio de madrugada, como o sapo tinha prometido. Não foi chuva forte, foi aquela garoa densa que o cerrado recebe às vezes com uma generosidade que parece desproporcional à secura habitual, como se a terra estivesse pedindo desculpa por tudo que guardou. Eu ouvi no telhado, enquanto tentava descansar na cadeira, aquele som de água em telha que sempre me pareceu o mais honesto de todos os sons, porque não promete mais do que é e não esconde o que faz. Não dormi muito, mas dormi diferente. Não sei explicar bem. Era o mesmo corpo, a mesma cadeira, a mesma casa que tinha sido minha prisão silenciosa por 8 anos. Mas havia uma presença diferente no ar, não invasiva, não perturbadora, apenas existente. O som de outra respiração em outro cômodo. O saber que havia alguém do outro lado da parede de madeira que tinha ouvido o que eu tinha a dizer e não tinha saído. De manhã cedo, antes da chuva parar completamente, ouvi a porta do quarto abrir. Poucos minutos depois, o café estava sendo feito. Eu fiquei na cadeira por mais um tempo, olhando para o teto, escutando o som dela na cozinha e o som da chuva no telhado ao mesmo tempo, e pensei que havia ali alguma coisa que eu não tinha nome para chamar, que não era felicidade, porque felicidade parecia palavra grande demais e leviana demais para o que estava acontecendo ao redor de nós dois. Era mais próximo de algo que eu tinha esquecido que existia. A sensação de que a casa estava habitada. Me levantei, fui para a cozinha. Sentamos os dois com o café e o pão de milho que ela tinha feito com o que tinha achado na despensa. E comemos, olhando pela janela para o cerrado molhado que brilhava diferente sob a garoa. As folhas limpas, a terra escurecida de água. Tudo mais vivo do que tinha estado nos dias anteriores. Você vai falar com Tertuliano sobre Dirceu, disse ela, resumindo o dia. Sim. E se ele tiver o endereço, eu vou até onde o homem estiver. Sozinho? Sozinho é menos ameaça. 2 homens na porta de alguém que está escondido assusta. Um velho sozinho parece só velho. Ela não gostou dessa lógica, mas não encontrou argumento melhor. E se ele não quiser falar? Então eu mostro a ele o que tenho. Toquei na camisa onde os papéis estavam. E mostro que ele é a única peça que ainda não está no tabuleiro. Que os patrões dele podem decidir que testemunha perigosa é melhor sem língua do que com. Que falar antes que calem é a única proteção real que lhe resta. Ela ficou quieta processando. É a aposta, disse ela. Concordei. Mas é a aposta que temos. Nos olhamos por um segundo que foi mais comprido do que o normal, do tipo de segundo que carrega mais do que o tamanho que tem. Volte, disse ela. Simples assim. Não volte com a prova, não volte com Dirceu, só volte. Eu me levantei, peguei o chapéu, o revólver, os papéis. Vou voltar, disse eu.
E saí sob a garoa que estava parando, com o cheiro de terra molhada no cerrado, que é um dos cheiros mais honestos que conheço, e o peso dos papéis dentro da camisa, e o peso de outra coisa dentro do peito, que era diferente do peso que eu tinha carregado nos últimos 8 anos. Não era leveza. Não exatamente. Era mais o sentimento de quando você para de carregar uma coisa em posição errada e começa a carregar do jeito certo. O peso é o mesmo, mas o corpo aguenta diferente. Fui até Tertuliano com passo firme. E na minha cabeça, pela primeira vez em muito tempo, não era só o presente que eu via quando pensava no dia. Era também o que podia vir depois dele. Capítulo 8. O que fica? Depois que a corda cai, Tertuliano estava me esperando. Isso eu soube quando ainda estava chegando, porque ele estava do lado de fora da casa de novo, no banquinho baixo, mas sem nada nas mãos dessa vez. Só sentado, olhando na direção de onde eu viria, como o homem que calculou o tempo que eu levaria e foi sentar lá antes. A garoa tinha parado completamente e o sol ia subindo devagar, ainda gentil, ainda da hora em que a luz aquece sem queimar. Quando cheguei, ele não disse bom dia, disse: encontrei ele. Parei. Algo dentro de mim assentou com um peso que era ao mesmo tempo alívio e começo de coisa mais difícil. De onde? Sítio pequeno a uns 15 quilômetros daqui, sentido leste, antes da serra. Terra de um cunhado da família, nome que não aparece diretamente ligado a nada. Tertuliano me olhou com aquela seriedade de olho afunilado. Ele está lá há uma semana. Não sai, não recebe visita. Tem um homem com ele que é mais vigia do que companhia. Um homem só? Que eu saiba, sim. Mas esse eu não tenho certeza. Me sentei no chão. Tertuliano cruzou os braços. Você vai até lá, disse ele. Não perguntando. Vou. Sozinho. Sozinho. Ele assentiu, não de aprovação, mas de quem registra a decisão de outro e reserva o próprio julgamento. Tem mais, disse ele. Eu o olhei. Valdemar Peixoto esteve na cidade grande ontem. Ele pausou, deixando o peso disso pousar. Não sozinho. Com o delegado e com outro homem que eu não identifico ainda, mas que chegou de fora da região. Homem de fora. Eu repeti devagar. Isso significa que escalou. Significa que o problema virou grande demais para ser resolvido por mão local. Que alguém de cima decidiu intervir. Tertuliano olhou para o horizonte. E quando gente de fora vem para resolver problema de dentro, Abílio, o método tende a ser mais rápido e menos cuidadoso do que o do pessoal da região. Entendi o que ele estava dizendo. O tempo que eu achava que tinha era menor ainda do que tinha recalculado na noite anterior. Eu preciso ir hoje, disse eu. Eu sei. Por isso te esperei. Tertuliano se levantou com aquela lentidão de osso velho que não pede desculpa por ser lento. Entrou na casa. Voltou com um papel pequeno dobrado. O caminho para chegar no sítio sem passar pela estrada principal. Tem uma trilha que passa pelos fundos, por trás do afloramento de pedra que você conhece, a que chamam de Pedra da Égua. Segue leste depois disso. Chega nos fundos do sítio sem ser visto da estrada. Peguei o papel. Tertuliano, disse eu, se algo der errado, se eu não voltar até o fim do dia, eu sei o que fazer, ele disse, com uma simplicidade que era a forma mais sólida de garantia. Elsa está na fazenda. Eu sei disso também. Olhei para ele, homem velho, tropeiro aposentado, vivendo sozinho na beira de um riacho que secava todo ano, com mais história guardada dentro do que a maioria das bibliotecas da região. Não tinha motivo para se envolver em nada disso. Tinha toda a razão do mundo para ficar no banquinho e me dizer que não era problema dele. É porque você está ajudando, eu perguntei. Ele pensou, não do jeito de quem não sabe, mas do jeito de quem quer escolher a resposta certa. Porque conheço essa região desde antes de você ter nascido, disse ele por fim. E vi muita coisa ser feita e muita gente ficar quieta, eu incluso, por muitos anos. Pausou. Homem que fica quieto por muitos anos também chega no limite. Só chega mais devagar. Dei a mão a ele. Ele apertou. Fui. O sítio estava onde Tertuliano disse.
Cheguei pelos fundos, como ele indicou, deixando o cavalo amarrado longe o suficiente para não ser ouvido. Os últimos 300 metros fiz a pé, no mato ralo, dobrando o passo quando havia cobertura e parando quando não havia. O sol estava mais alto agora, mais sério, batendo de cima com aquela autoridade do meio da manhã. O sítio era pequeno, uma casinha de bloco sem reboco, telhado de fibrocimento, um pé de bananeira do lado, uma caminhonete velha estacionada na frente com a carroceria enferrujada. Do lado de fora, sentado numa cadeira de plástico com uma garrafa de cerveja quente no colo, havia um homem que não era Dirceu Barros. Era o vigia. Homem jovem, talvez 20 e poucos anos, camiseta branca, cabelo curto, tinha uma faca na cintura e o jeito de quem foi colocado ali para fazer uma coisa específica e estava entediado de esperar que a coisa acontecesse. Esse tipo é perigoso de modo diferente do tipo experiente. O experiente calcula antes de agir. O entediado age para ter o que contar depois. Fiquei observando por uns 10 minutos. O jovem levantou uma vez, entrou na casa, voltou com outra cerveja. Isso me disse que não havia mais ninguém do lado de fora e que ele se sentia confortável o suficiente para sair de posição sem avisar ninguém. O que sugeria que, se havia mais alguém dentro, esse alguém não estava em condições de ir a lugar algum. Calculei. Não era situação que resolvia com confronto. Não com meu revólver velho contra a juventude impaciente de um homem armado e sem nada a perder imediato. Isso dava errado de formas demais. Dei a volta pelo lado oposto da casa, pelo mato, que ficava mais alto naquele ângulo, e cheguei na janela lateral. Pequena, sem vidro, com uma cortina de tecido barato que o vento mexia levemente. Me aproximei devagar. Olhei pela fresta. Dirceu Barros estava sentado no chão, encostado na parede, com as mãos amarradas na frente do corpo com corda fina. Exatamente como Elsa tinha sido levada à praça. A cicatriz no queixo esquerdo estava lá, exatamente como ela descreveu. Era magro, de olheiras fundas, com uma expressão de homem que passou dias sem dormir bem e sabia que os dias seguintes não iam melhorar. Mas estava acordado e estava com os olhos abertos e alertas quando eu apareci na janela. Ele me viu. Ficou rígido imediatamente, pronto para gritar ou para recuar. Aquela reação de animal encurralado que não sabe se o novo perigo é melhor ou pior que o perigo antigo. Levei o dedo aos lábios. Ele ficou olhando para mim. Coloquei a mão dentro da camisa e tirei os papéis que Genésio tinha preparado. Segurei no vidro, ou melhor, na abertura sem vidro, perto o suficiente para que ele pudesse ver. Apontei para o nome que estava no papel. O nome que Elsa tinha dado. O nome que aparecia como procurador nas escrituras. Ele olhou para os papéis, voltou a me olhar, e eu vi, naquele momento, o que Tertuliano tinha previsto e o que eu tinha apostado. Vi o homem fazendo o cálculo, vi ele medindo o que tinha de cada lado da balança, o que custava falar e o que custava calar. E entendendo, talvez pela primeira vez, com aquela clareza que só a situação mais desesperada produz, que o lado que prometia proteção já tinha decidido que ele era risco e não recurso. As mãos amarradas diziam tudo sobre o que os patrões tinham planejado para ele. Baixei a voz ao mínimo possível, quase só o formato das palavras sem volume. Meu nome é Abílio. Eu sei o que você viu na estrada. Tenho prova em papel do que eles fizeram. Falta a sua voz. Se você falar, eu levo você e isso até a comarca. Juiz que não depende deles. Você fala com segurança e eles não chegam até você antes que o processo comece. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu comprido. Então disse tão baixo que mais li no movimento dos lábios do que ouvi. O menino lá fora vai impedir. Eu me encarrego do menino. Como? Eu pensei 2 segundos. Com a verdade, disse eu. O que fiz em seguida não foi heróico. Não teve bravura de história bonita. Foi o que um homem velho faz quando não tem mais nada a perder. E descobriu, tarde mas descobriu,
que isso é a forma mais sólida de liberdade que existe. Saí do mato e fui andando diretamente até a cadeira de plástico na frente da casa. O jovem me viu chegar e levantou de um salto, mão na faca. Que é que você quer? Parei a uns 5 metros dele. Tirei os papéis da camisa de novo. Segurei no ar. Sou escrivão de cartório. Menti, ou quase menti, porque havia algo de Genésio em mim naquele momento. Esses documentos foram registrados esta manhã na comarca. Contém o nome do homem que você está guardando, o nome dos patrões dele e uma denúncia formal do que aconteceu na estrada. Pausei. Isso significa que agora, qualquer coisa que aconteça com o homem dentro dessa casa vira investigação de cumplicidade em obstrução de justiça, que é crime federal, não municipal. Não é o delegado daqui que resolve. É promotor de outra cidade que não deve favor a ninguém aqui. Ele ficou me olhando com aquela expressão de quem está tentando achar o furo no que ouviu. Você está mentindo. Talvez, disse eu, com a calma de quem não precisa convencer totalmente, só criar dúvida suficiente. Mas você vai apostar sua liberdade nisso? O silêncio que se seguiu foi o silêncio de uma decisão sendo tomada por alguém que não tem experiência em tomar decisões grandes e está sentindo o peso disso pela primeira vez. O jovem olhou para os papéis, olhou para casa, olhou para mim, deu um passo de lado. Eu entrei, Dirceu Barros falou tudo. Do começo da estrada, do que ele e o outro homem estavam fazendo ali naquele dia, de por que pararam, do que Elsa tinha ouvido sem querer. Falou do que aconteceu quando o outro homem percebeu que ela tinha escutado. Falou da briga, de como ela reagiu em defesa própria, de como o outro homem foi quem atacou primeiro. Falou do medo que sentiu quando fugiu. Falou de como os patrões o encontraram antes que pudesse ir embora da região. Eu ouvi tudo, não precisei anotar, porque Tertuliano, que chegou meia hora depois pelo caminho de trás, com papel e lápis, que eu não sabia que ia precisar, mas que ele sabia, anotou cada palavra com a caligrafia cuidadosa de quem entende que documento vale pelo que diz e pelo como diz. Quando acabou, Tertuliano dobrou os papéis, assinou embaixo como testemunha e me passou. Olhei para Dirceu Barros, homem de 30 e poucos anos com cicatriz no queixo e mãos que ainda tremiam levemente, não de fraqueza, mas de adrenalina baixando depois de muito tempo represada. Você vai ter que repetir isso na comarca, disse eu. Eu sei, ele disse. Não vai ser simples. Eu sei disso também. Ele me olhou. Mas simples eu já desisti de ter. Voltei para a fazenda antes do meio-dia. Elsa estava do lado de fora quando cheguei, de pé perto da mangueira, com a espingarda encostada na parede atrás dela, a uma distância de um passo. Quando me viu chegar, não correu, não gesticulou. Só ficou olhando enquanto eu descia do cavalo, avaliando minha postura, lendo o que eu trazia no corpo antes que eu dissesse qualquer coisa. Eu me aproximei. Tirei os papéis da camisa e coloquei na mão dela. Ela olhou. Passou os olhos pelo depoimento de Dirceu, pelos documentos de Genésio. Ficou olhando por um tempo que foi ficando mais longo do que eu esperava, e eu fui entendendo que o tempo extra não era de leitura, era de processamento de coisa diferente da informação escrita. Quando levantou os olhos para mim, havia algo neles que eu não tinha visto antes. Não lágrima. Elsa Correia não era de lágrima fácil, e eu já sabia disso. Era uma coisa mais funda, mais difícil de nomear, aquela coisa que aparece no rosto de pessoa que passou tempo demais esperando que o mundo confirmasse o que ela sabia ser verdade e finalmente viu a confirmação chegar. É suficiente? Perguntou ela. Para começar, não é garantia, mas é suficiente para que a comarca precise abrir investigação formal. E investigação formal é diferente de acusação de cidade pequena. Tem peso, tem processo, tem prazo, tem obrigação legal de responder. Ela assentiu devagar. Quando vamos? Amanhã cedo, com Dirceu, com Tertuliano, se ele vier, com tudo que temos. 3 horas de viagem. 3 horas. Ficamos em silêncio por um momento. A mangueira projetava sombra larga sobre nós dois,
e o cheiro da terra, ainda molhada pela garoa da madrugada, estava no ar. Aquele cheiro que o cerrado guarda por poucas horas depois da chuva, antes que o sol seque tudo de novo. Elsa, disse eu. Ela me olhou. Mesmo que dê certo na comarca, mesmo que a investigação abra, que o processo ande, que o nome deles apareça em papel oficial. Pausei. Eles não vão ficar de braços cruzados enquanto isso acontece. Pode demorar. Pode ser perigoso enquanto dura. Eu sei, disse ela, com uma calma que eu sabia que não era indiferença. Você não vai poder voltar para onde estava antes disso tudo se resolver. Não tinha muito para voltar, ela disse simplesmente. Eu olhei para ela, olhei para a fazenda atrás dela. A cerca do lado norte consertada, as galinhas no galinheiro, a mangueira velha que resistia, a casa de madeira com tinta descascada que tinha sido minha prisão silenciosa por 8 anos e que nos últimos dias tinha sido outra coisa. Você pode ficar aqui, disse eu. Não estou dizendo que é lugar bom, não é. É fazenda velha, com dívida, com trabalho pesado e sem conforto. Mas é lugar que fica. E tem espaço. Ela ficou me olhando por um tempo. Você está falando porque acha que me deve? Não. A resposta saiu sem hesitação. Estou falando porque você consertou a cerca do norte num meio-dia e fez pão de milho com o que tinha na despensa e atirou melhor do que razoavelmente. Pausei. E porque essa casa passou 8 anos sem ter sentido que tinha alguém dentro. Ela olhou para a fazenda, para a terra vermelha, para o cerrado que se estendia até onde a vista alcançava, seco e dourado e difícil e vivo ao mesmo tempo. A dívida do banco, disse ela, é administrável? Com trabalho, talvez? Tem mais terra que pode ser aproveitada além do que está sendo? Tem. Precisaria de braço. Tem 2 aqui, ela disse, e foi para dentro de casa. Naquela noite cozinhamos juntos. Não foi planejado. Aconteceu porque eu estava cortando a carne salgada e ela chegou na cozinha e começou a fazer outra coisa sem perguntar. E o espaço pequeno nos colocou próximos do mesmo modo inevitável de antes. Mas dessa vez, sem o desconforto. Havia uma coordenação natural, que não precisou ser combinada, que surgiu de 2 adultos acostumados a trabalho que entendem que cozinha pequena pede economia de movimento. Comemos à mesa com o lampião aceso entre nós. Não falamos de amanhã. Não falamos da comarca, nem de Dirceu, nem de Valdemar Peixoto, nem do nome de família que precisava ser dito em voz oficial para perder o poder que o silêncio tinha dado a ele por tanto tempo. Havia tempo para essas coisas. Amanhã era amanhã. Falamos de outras coisas. Ela me contou de Brejo Fundo, de como era o rio seco na época das cheias, que deixava de ser seco e enchia de uma vez da cor da terra, violento e breve. De uma festinha junina que tinha na sua infância, onde a fogueira era tão grande que dava para ver de quilômetros. De uma professora que tinha tido aos 10 anos, que foi a primeira pessoa a lhe dizer que ela era inteligente de um jeito que fez ela acreditar. Eu contei coisas que não contava faz anos. De quando comprei a fazenda com Rosa, os 2 jovens e sem saber bem o que estavam fazendo. O entusiasmo que antecede a compreensão do tamanho do trabalho. De como Rosa tinha mais talento para lidar com o animal do que eu, o que era motivo de orgulho nela e de inveja bem-humorada em mim. De uma tarde de chuva que passamos os 2 consertando o telhado da casa e que por alguma razão foi um dos dias mais felizes que lembro, talvez porque era simples, talvez porque era junto. Rosa apareceu nas minhas palavras de um jeito diferente do que tinha aparecido nos anos de silêncio. Não como ausência, como presença que foi. Elsa ouviu com aquela atenção dela que era respeito inteiro. Quando terminamos de comer e eu estava lavando os pratos, ela disse de costas para mim, olhando pela janela para o cerrado escuro. Você acha que ela aprovaria? Eu entendi o que ela estava perguntando, sem precisar que elaborasse. Pensei em Rosa, no jeito dela de avaliar pessoa, que era rápido e direto e quase nunca errava.
No que ela diria se visse Elsa Correia consertando cerca, fazendo pão, respondendo sem rodeio, ficando de pé depois de tudo que tinha tentado derrubá-la? Ela não aprovaria, disse eu. Ela adoraria. Elsa ficou quieta um segundo, depois disse baixinho, quase só para ela mesma: bem. Na manhã seguinte acordamos antes do sol. Os 3 cavalos, o meu, o de Tertuliano, que chegou antes da primeira luz, como combinado, e uma égua emprestada para Dirceu Barros, que tinha vindo a pé do sítio com Tertuliano, os braços livres agora, o rosto de quem passou mal, mas está disposto a ir até o fim de uma coisa que começou mal. Elsa estava pronta. Tinha os papéis, tinha o depoimento, tinha o canivete no cinto com aquela naturalidade de quem não faz questão de arma, mas também não faz questão de estar sem. Montamos. A estrada para a comarca ficava a leste, saindo pela parte de trás da região, passando pelo caminho que Tertuliano conhecia de cor. 3 horas de cavalo, talvez mais, dependendo do passo. 3 horas durante as quais eu não sabia o que ia acontecer atrás de nós, ou na nossa frente, o que estaria esperando ou o que ia nos alcançar. Mas havia, naquele momento, com o sol nascendo, do lado de onde íamos, e jogando uma luz fina e vermelha sobre o cerrado molhado da madrugada, uma clareza que eu não tinha tido em muito tempo. Não a clareza de quem sabe o que vai acontecer, a clareza de quem sabe o que está fazendo e por quê. Elsa cavalgou ao meu lado. Não ficou atrás, não ficou na frente. Do lado, igual. Não falamos por um bom tempo, porque estávamos atentos ao caminho e ao som do mato e ao que podia vir de qualquer direção. Mas em determinado ponto, quando passamos pela Pedra da Égua e a trilha abriu, num trecho plano, que permitia andar lado a lado com mais folga, ela disse, sem olhar para mim, olhando para o horizonte à frente: quando isso terminar. Quando isso terminar, repetei, a cerca do lado sul também precisa. Eu olhei para ela. Ela ainda não tinha olhado para mim. Olhava para frente com aquela atenção quieta de quem está indo em direção a alguma coisa com intenção de chegar. Eu vi quando voltei ontem, continuou ela. 2 mourões cedendo no canto. Dá um dia de trabalho, talvez menos. Dá um dia, concordei. Então, quando isso terminar, a gente faz. Eu fiquei olhando para ela por um segundo. A luz do sol nascente batia no rosto dela de lado, mostrando o hematoma que ainda estava lá, mas mais claro, a sobrancelha que ia sarar, os olhos escuros que olhavam para o horizonte com aquela firmeza de quem decidiu qual direção tomar e não vai mudar por ventar. A gente faz, disse eu. E seguimos. O cerrado ia passando dos 2 lados, dourado e vivo e difícil e nosso, e a estrada se abria à frente como se sempre tivesse estado esperando que alguém tivesse motivo suficiente para percorrê-la. Eu tinha perdido muita coisa na vida, sabia que ainda podia perder mais. Que o dia à frente não era promessa, que havia nome de família poderoso e homem gordo com ódio pessoal e delegado comprado e gente de fora que chegava com método rápido e sem cuidado. Mas havia também uma mulher de 26 anos que tinha sobrevivido a tudo que tentou apagá-la. E ainda assim tinha perguntado pela cerca do sul. Havia papéis com verdade escrita e assinada. Havia Tertuliano com a história inteira de uma região guardada dentro do peito. Havia Dirceu Barros, com a voz que faltava e o medo na direção certa. E havia eu, um fazendeiro velho e solitário que tinha aprendido tarde demais e na hora certa ao mesmo tempo que a vida que não foi vivida por medo de perdê-la é perda mais completa do que qualquer coisa que o medo tentava proteger. Rosa tinha tentado me ensinar isso. Demorei 8 anos para entender, mas entendi. Continuamos pela estrada e eu não olhei para trás. Fim.